Você acompanhou há 2 semanas aqui no Vida no Campo a história de um produtor de soja que garantiu uma boa safra nesse início de ano. Porém, outros produtores não tiveram a mesma sorte. E os prejuízos, só no estado de Goiás, já ultrapassam 15% da área plantada. Mas o que isso representa para o agricultor? E para o mercado? Vamos ter alterações nos preços da soja? Especialistas analisaram esse cenário. Confira. Com a falta de chuva entre os meses de novembro a janeiro, a produção de grãos foi prejudicada. De acordo com o levantamento feito pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a estimativa da safra 2018-19 será menor que o previsto, uma redução de 3 milhões de toneladas. No relatório, estima-se que terá uma produção de mais de 234 milhões de toneladas. Já na temporada de 2017-18, foram mais de 227 milhões. Mesmo com os prejuízos causados pela falta de chuvas, ainda assim, a produção dessa safra foi maior que a do ano anterior. A soja, como nossa principal cultura, ela teve uma perda produtiva que ocasionou uma perda na produção. E essa perda da produção ela é muito prejudicial ao agricultor, né, que esperava uma safra cheia. Ele plantou num período muito bom, ele utilizou tecnologia, ele esperava uma colheita muito maior do que até mesmo do ano passado. E em virtude da questão da chuva não foi possível ele colher o que era esperado. Então acho que esse daí é o principal motivo, o principal problema que essa seca pode trazer. Segundo o técnico do IFAG, Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás, o aumento na produção da safra esse ano se deve a 2 fatores. O primeiro, o nosso crescimento de área. A gente teve um crescimento de área plantada nos dados nacionais em torno de 1,5%. E o segundo fator, que é o de maior magnitude, que é esperado ainda uma produção muito grande no milho segunda safra, tá? Que está sendo plantado agora, no período após a colheita da soja. Ele está sendo plantado num período muito mais cedo do que nos últimos anos. E quando isso acontece, a expectativa de uma produtividade nesse milho segunda safra é muito maior. Então, esses são os 2 fatores, o aumento de safra e a expectativa de uma produção de milho segunda safra. Os estados mais afetados que sofreram as consequências da falta de chuva foram Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Bahia, Piauí e algumas áreas de São Paulo. O produtor que ainda está na fase de colheita e não conseguiu contabilizar os prejuízos para tomar as medidas necessárias de acordo com a situação, o técnico indica que essa análise deve ser feita o mais rápido possível para saber se é ou não necessário acionar o seguro rural. O momento ideal é onde ele percebe a perda, onde ele já começa a contabilizar a sua perda produtiva. Nesse momento é importante que ele acione o seguro rural para que o seguro faça todo o trabalho de perícia, todos os trabalhos que são necessários para que seja pago a sua indenização. No caso da soja, o Leonardo explica como o mercado está reagindo diante dessa situação. Essa cadeia ela tem buscado o seu grão, ela não está sendo afetada porque a quebra, apesar de ter ocorrido, ela foi ainda capaz de suprir as demandas das empresas que compram a soja e da exportação também. Lembrando que esse ano foi um ano muito bom de exportação para a soja brasileira devido à questão da crise comercial entre a China e os Estados Unidos. O André Pessoa, que é sócio e diretor da Agroconsult e analista de mercado, esteve presente em um evento organizado pela FAEG, no qual falou sobre o cenário macroeconômico para 2019, as perspectivas para o mercado de soja e milho para os produtores rurais e representantes do agronegócio. Ele também avaliou a produção da safra 2018 e 2019. Nós passamos de uma safra que tinha tudo para ser a maior safra já colhida no Brasil, para uma safra que dificilmente vai ser igual ao do ano passado. Muito provavelmente a safra desse ano vai ser reduzida em pelo menos 5 milhões de toneladas quando comparada com o do ano passado e talvez 10 milhões de toneladas quando comparado com o que poderia ter sido a safra desse ano. Isso reduz a margem dos produtores, porque ele vai ter menos soja para comercializar. Os preços já haviam caído também, né? E os custos tinham subido. Mesmo com as perdas causadas pelos efeitos climáticos, ele avalia que ainda assim foi uma boa safra. No conjunto, uma safra brasileira ao redor de 115, 116 milhões de toneladas não é ruim, é uma safra ainda boa, permite para a maior parte dos produtores ainda alguma margem positiva, né?
mas de certa forma causa uma frustração. A expectativa foi criada quando essa safra começou a ser plantada. Segundo André, devido à safra de soja ter sido plantada mais cedo e o encurtamento que o clima provocou no ciclo produtivo, favoreceu a implantação da safra de milho. Então nós temos muito milho plantado em janeiro e vamos ter menos milho plantado no mês de fevereiro e praticamente quase nada no mês de março. Então o período de plantio do milho esse ano foi muito favorável, que permitiria, se as condições climáticas se normalizarem daqui para frente, uma produtividade muito boa. Para Tiago, que é produtor de soja em Morrinhos, esse foi um ano atípico. Acostumado com a boa produtividade, esse ano ele avalia que a perda pode chegar a 20% de sua plantação. Para amenizar as perdas, o Tiago deixa claro que o recurso é buscar investir mais em tecnologia. Como todo produtor tem que buscar novas tecnologias para poder amenizar as questões de climáticas, nós que já fazemos um trabalho de solo, vamos procurar efetuar algumas tecnologias novas para que a gente possa minimizar quando a questão for a falta de água. Então, cada produtor, eu acho que tem que buscar isso para poder, nas próximas safras subsequentes, aí, a gente amenizar qualquer tipo de problema climático. O analista de mercado concorda com o Tiago e reforça que o investimento em tecnologia é importante para manter a produtividade e evitar perdas e surpresas no decorrer do plantio ao cultivo. O que ele pode fazer está ao seu alcance, é usar algumas ferramentas que a tecnologia traz, né, de, por exemplo, ter um bom perfil de solo, fazer uma boa rotação de cultura, usar plantio direto. Isso aumenta a resiliência, vamos dizer, das lavouras quando as condições climáticas são desfavoráveis. Ele acaba perdendo um pouco de produtividade, mas perde menos do que aqueles produtores que não usam essas tecnologias. De forma otimista, o produtor acredita que ainda dá tempo de recuperar o prejuízo para a próxima safra. Nós acreditamos que mesmo com essa diminuição da safra desse ano, a gente ainda consiga dar um salto para o ano que vem. É preocupante, sim, a gente provavelmente pode zerar aí os ganhos esse ano e com certeza afeta muito a empresa, mas com certeza a gente, como todo bom agricultor, a gente acredita que sempre o próximo ano será melhor.